1 João 2,20 diz assim: quanto a vós outros, a unção que dele recebeste. Quem recebeu a unção de Deus aí? Levanta a mão assim, eu tenho certeza que eu recebi. Você sabe o que é a unção de Deus? A unção de Deus é quando a fé é revelada a você, ela entra dentro de você e você começa a crer. Essa é o início da unção de Deus. Porque a Bíblia diz, ouça bem, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito e nem aceita. Mas quando você começa a entender e aceitar as coisas espirituais, Deus está movendo o seu coração em fé. Uma unção dele está entrando na sua vida. Não é unção para você ficar elétrico e unção para você ficar arrebatado. É unção do crer. Diga glória. A Bíblia diz que a fé acontece com o toque de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Mediante o quê? Isto não vem, é o quê? Crer é um dom de Deus. Aí eu vou fazer a pergunta de novo, que vocês sabem que eu sou bastante didático. Quem, nós estamos lendo, quanto a vós outros a unção que dele recebeste permanece. Quem recebeu a unção de Deus? Diz, pastor, estou entendendo agora. Glória a Deus, a unção de Deus. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensinaria. Diga glória a Deus. Você começa a ler a Bíblia e o Espírito Santo começa a revelar a você. Diga aleluia. Necessidade de alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Quer dizer, esta unção, para ela continuar agindo em você, essa unção que revela a Bíblia, essa unção que traz fé, essa unção que te dá autoridade sobre o mal, para ela permanecer em você, é preciso que você permaneça em Deus. Diga glória a Deus. Pastor, e se eu não permanecer? Eu disse aqui esta manhã, e eu quero só apenas refletir um pouquinho com você, que a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é representado pelo óleo. Uma das representações do Espírito Santo é o óleo. A pomba representa o Espírito Santo, a água representa o Espírito Santo. E o óleo, quando as pessoas no Velho Testamento eram ungidas para ser profeta ou rei, era jogado sobre a cabeça dela uma quantidade de óleo, que era o chamado óleo da unção, que ungia a pessoa. Então representava ali a presença de Deus, e a Bíblia diz que o Espírito Santo é representado pelo óleo. Só que o óleo, ele tem umas características. Por exemplo, o óleo, quando ele fica muito tempo parado, quando ele não é usado, quando ele fica num recipiente acumulado, ele começa a ter um problema chamado o quê? Ranço. O óleo fica rançoso, e aí já não presta para ser usado. Uma outra coisa que eu falei sobre o óleo, que também quando você usa muito óleo, o óleo acaba, e ele precisa ser renovado. Eu fui despertado por Deus, que algumas pessoas, num determinado momento da sua vida, caem ou nesse buraco de não usar a unção que recebeu de Deus. A Bíblia diz, desenvolvei a vossa salvação. Ela não desenvolve a sua salvação, ela crê em Jesus, ela aceitou Jesus, mas ela não busca crescer, ela não busca compreender a Escritura, ela não lê a palavra, ela não ora, afinal ela não desenvolve a sua vida espiritual. E é muito comum hoje, nas igrejas chamadas igrejas de auditório, a pessoa vir, ouvir uma mensagem, ouvir a palavra, dar o seu dízimo e ir embora. Não se envolve com nada, não está ligado a nada. Essa pessoa é o óleo que fica acumulado e não é usado. Vai ficar rançoso.
E eu digo que todas as vezes que uma pessoa não se envolve na obra de Deus para botar esse óleo da unção, diga óleo da unção, em movimento, acaba o diabo arranjando alguma atividade para ela fora. E aquele tempo que ela deveria estar envolvida na casa de Deus, ela vai estar fazendo outras coisas, sendo propriedade de Jesus. Você pode botar a mão no seu corpo e dizer assim: o meu corpo, a minha vida, todo o meu ser, pertence a Jesus. Diga, Ele é o meu Quírios, Ele é o meu Senhor, de vida e de morte. Ele me comprou, me resgatou, com seu sangue na cruz. Eu não pertenço a mim mesmo, eu pertenço a Jesus. Diga glória a Deus, aleluia. Isso é verdade, irmãos. Só que no dia a dia a gente começa a se ocupar com tantas as coisas, que isso fica apenas no ponto filosófico. Eu não tenho tempo para me envolver, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a palavra de Deus. Então fica sendo uma fé filosófica. E é isto que, como pastor, eu tenho a obrigação de chamar a sua atenção, chamar você a entender que Deus espera que essa unção que foi dada a você, esse óleo da unção que foi colocado na sua vida, é para ser usado. Se você usar, Deus vai dar mais. Se você não usar, Ele vai ficar rançoso. Agora, tem pessoas que, diferente desse primeiro grupo, tem um outro tipo de problema. É aquela pessoa tão ativa, tão envolvida, que ela começa a fazer a obra de Deus e ela não faz mais movida pelo Espírito Santo, mas ela faz movida pela necessidade. Então ela faz, trabalha e tal, desgasta. Sem falar das pessoas que se envolvem, se decepcionam, porque, ouça bem, irmãos, é muito provável que nós nos decepcionemos uns aos outros. Vou falar uma coisa para você. Uma das coisas que me fez chegar até aqui e não ter problema cardíaco, e eu não vou ter nunca, em nome de Jesus, só vai morrer de quê? Vou dormir quando acordar no céu, vai parar, eu me lembrei de um professor de direito na faculdade dizer assim para mim, chegou um dia lá e disse assim, meu pai desligou, me lembrei da Saramandaia, desviveu, né? Como é que é isso, professor? Não, ele estava com 102 anos, dormiu, não acordou mais, realmente desligou. Ouça bem o que eu vou falar para você. Se você quer ter vida longa, você tem que criar alguns anticorpos emocionais. Parece uma contradição falar anticorpo, mas é para que você entenda a linguagem. E um dos anticorpos emocionais é você saber que qualquer pessoa neste mundo, qualquer pessoa, seu pai, seu filho, sua mãe, seu marido, sua esposa, seu esposo, seu pastor, seu bispo, o irmão que está ao seu... Qualquer pessoa pode te decepcionar em algum momento. Pode, não é que vá, mas pode. Por quê? Nós somos seres humanos, irmãos. E todos nós temos falhas. Quem tem consciência que tem falha aqui, levante a mão. Pastor, pecadores aí, todos nós. Todos nós. Então, ouça, se eu tenho falhas e eu convivo com pessoas, em algum momento essa falha poderá atingir e alcançar outra pessoa e decepcioná-la. Mas quando eu tenho esse antídoto no meu coração, dizendo assim, errar é humano, faz parte da velha criatura, isso é falha do homem que está neste mundo, ameniza o meu coração. Não é que eu não vou deixar de ficar decepcionado, mas vai amenizar o meu coração e vai me ajudar a entender e perdoar quando eu sou vítima de alguma coisa desse tipo. Dá para entender isso? Diga glória a Deus. Então, uma das coisas que eu tenho visto é que muitas pessoas na igreja estão desgastadas. Tanto é que as estatísticas dizem que a maior igreja que existe não é a de Nova Vida, nem a Assembleia de Deus, nem a Batista, nem... A maior igreja que existe são dos desviados. São daqueles que já estiveram dentro e agora estão fora.
E nessa turma, muitas pessoas estão fragilizadas, decepcionadas, cansadas, esgotadas espiritualmente. E crê em Jesus, não abandonou a fé, não largou, mas está desgastada. E é a essas pessoas que esta noite eu quero falar. Eu quero falar, em primeiro lugar, a você, que esse esgotamento, se ele não for tratado, como todo esgotamento, ele vai gerar morte. Se uma pessoa começa a se esgotar fisicamente, e ela não repor vitaminas, não repor através de exercício, através de alimentação, ela vai ter problema. Então, nesta manhã eu dei um exemplo bíblico de um homem na Bíblia que sofreu um tipo de esgotamento. Foi Pedro. Pedro viveu 3 anos com Jesus, dormia, acordava com Jesus, viu todos os milagres que Jesus fazia, de cego enxergar, de coxo andar, de morto ser ressuscitado, de andar ele andou sobre as águas, ele experimentou da abundância e da multiplicação de peixes quando conheceu Jesus. Este homem andou 3 anos com Jesus, experimentou tudo isso. E após a morte e ressurreição de Jesus, ele já tinha visto Jesus ressuscitado. Belo dia lá ele reúne meia dúzia de discípulos que estavam assim meio que perdidos, desorientados, esvaziados, vazios. Sua vida parece que tinha perdido sentido. E ele diz assim: vou pescar. E pega a turma e vai pescar, como se nada tivesse acontecido, como se a ressurreição de Jesus não tinha sido o boom, porque Jesus disse: olha, eu vou morrer, eu vou ressuscitar o 3º dia, e aconteceu como ele falou. Era para Pedro estar vibrando, dizendo: Jesus ressuscitou, ele prometeu, ele está vivo, é verdade, ele é o Filho de Deus, eu quero anunciar a todo mundo. Em vez de Pedro estar com essa animação, Pedro estava: eu acho que eu vou voltar para a velha vida, vou voltar para o meu emprego de pescador, vou voltar a trabalhar. O que aconteceu com Pedro? Que sabe o que aconteceu? Pedro simplesmente se decepcionou na sua expectativa da obra de Jesus. Em primeiro lugar, ele estava entristecido pelo pecado que ele tinha cometido, porque Jesus disse para ele que ele iria negar. De maneira nenhuma, eu sou Pedro. Jesus, está pensando que eu sou Jesus? Sou Pedro. Ele só faltou dizer isso para Jesus. E aí, quando a repressão veio, a perseguição política veio, a primeira coisa que Pedro fez: não conheço, nunca ouvi falar, não sei quem é, e negou a Jesus 3 vezes. E Jesus disse: olha, o galo vai cantar, hein? O galo vai cantar, e você vai se lembrar. E aí o galo cantou, e ele lembrou que Jesus disse que ele negaria a ele. Então ele estava carregando o peso dessa traição no seu coração. E eu usei aquele texto quando Jesus, depois de já ter aparecido para eles, e pela 3ª vez que Jesus estava aparecendo, ele já tinha visto Jesus ressuscitado. Jesus vai aonde ele encontrou Pedro pela primeira vez, pescando e não pegando nada. Aliás, eu até duvido da capacidade profissional de Pedro, porque toda vez que aparece na Bíblia ele pescando, ele não pega nada, né? Parece até aqueles pescadores de final de semana, mas ele vivia disso, né? E aí ele faz um milagre, e eles não reconhecem que é Jesus que está ali. E eu disse aqui esta manhã, às vezes Deus está fazendo uma obra maravilhosa na nossa vida, irmãos, e nós não estamos reconhecendo que é Jesus que está fazendo, porque nós queremos que a obra de Deus seja feita do jeito que a gente quer, mas não é do jeito que você quer, é debaixo da soberania de Deus. E foi o que causou essa decepção em Pedro, foi isso, de que ele começou a achar que não valia a pena, e não deu a valoração devida à ressurreição de Jesus. Vou voltar a pescar, é assim mesmo, a vida é assim mesmo. Ouça o que eu vou falar. Jesus disse para ele: Pedro, tu me amas? Perguntou 3 vezes para ele: tu me amas? E na 3ª vez,
como era peculiar a sua personalidade, ele já ficou chateado com Jesus, disse, tu sabes de todas as coisas, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse, vem e segue-me. Ouça bem o que eu vou falar para você, eu poderia falar muitas coisas desse texto, ele fala sobre apacentar as ovelhas, ele fala sobre seguir, mas Jesus estava tentando naquele momento, lembrar a Pedro, de que ele não era tudo aquilo que ele achava que era, que ele trazia no seu coração uma vaidade, um orgulho que precisava ser confessado, que precisava ser declarado e reconhecido como um erro na vida dele. Irmãos, às vezes nós caminhamos por esse caminho de achar que por termos alguns talentos naturais ou não, podemos fazer tudo. Ouça bem, Deus está no controle de todas as coisas. Você pode ser muito sabido, e eu espero que você seja. Você pode ser muito inteligente, eu espero que você seja. Mas tem uma hora que você tem que reconhecer a sua dependência total e plena do Senhor. E Pedro, num determinado momento, ele disse para Jesus que não jamais o negaria, confiando na sua capacidade, na sua força. Viu que não funcionou. Ficou decepcionado quando ele viu Jesus ressuscitado pela primeira vez. O que ele deveria ter feito? Diga para mim. O que ele deveria... Quando ele viu Jesus ressuscitado pela primeira vez, o que ele deveria ter feito? Senhor, me perdoa. Aconteceu aquilo que tu disse que ia acontecer. Eu realmente te neguei, mas eu quero te pedir perdão. Ele em nenhum momento toca no assunto. Terceira vez que Jesus aparece, ele sabe por quê? Porque nós temos uma dificuldade muito grande de reparar essas situações no nosso interior. E aí jogamos uma religião aparente. Ouça bem, se a unção que Deus te deu não for usada na sua vida, ou se essa unção porventura acabar, você vai se tornar um religioso sem perceber. Vai fazer tudo o que fazia antes, pensando que era espiritual, e já não tem espiritualidade nenhuma, porque aquilo está sendo movido pelo seu habitué, pelo hábito que você tem, e não pelo mover do Espírito Santo no seu interior. Diga glória a Deus. Então, falei sobre esse tema, e disse que há algumas coisas que têm que ser feitas para recuperar esse esgotamento. Primeiro é reconhecer e pedir perdão a Deus, porque, irmãos, o perdão sara todas as feridas. Eu gosto de uma frase que foi dita aqui desse púlpito do pastor Sebastião. Ele disse, o mundo, irmão, paira sobre o perdão. O equilíbrio do mundo está no perdão, porque se não houvesse perdão, a humanidade já teria desaparecido do mapa. É o perdão que constrói as sociedades, é o perdão que constrói relacionamentos, casamentos, é o perdão que constrói países, porque se não houver perdão, não há base. Então, primeira coisa para você sair de um cansaço, de um esgotamento espiritual, é rever algumas áreas da sua vida que precisam ser confessados e pedido perdão a Deus e declarado, porque se você não fizer isso, a Bíblia diz que Deus não constrói em cima de mentira. Não há mentira que proceda da verdade. Toda mentira é mentira. Então, para se construir algo verdadeiro, você tem que começar em cima da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então não adianta você se justificar para Deus, tentar passar. Pedro tentou, não, Senhor, eu te amo, tu me ama, né? Mas tu me amas. Como é que eu amo alguém e eu nego alguém, e eu não tenho coragem de chegar para essa pessoa que eu digo que eu amo e dizer para ela assim, olha, eu falei contigo, eu dei uma bola fora, o que houve? Senhor, tu disseste que eu iria te negar e eu te neguei mesmo, me perdoa. Pedro não teve essa atitude, só que depois, quando o parafuso foi apertando, é que ele disse para Jesus, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu sou um sem vergonha mesmo, né? Sabes que Jesus sabia, mas Jesus queria ouvir da boca dele esse reconhecimento. Eu não posso dizer para Deus, tu sabes todas as coisas, confessai os vossos pecados para que sejais o quê? Curados.
É o princípio de restauração. Então, o que acontece? Aconteceu que Jesus pediu isso de Pedro, e depois disse para ele: Pedro, eu tenho um destino para você. E disse para ele assim, que quando ele era jovem ele ia onde queria, mas quando ele chegasse a ser velho, iriam conduzir ele. E a Bíblia diz que ali estava introduzido o tipo de morte que Pedro iria morrer, que morreu crucificado de cabeça para baixo, segundo a história. Não está na Bíblia não, mas segundo a história, diz que ele morreu crucificado de cabeça para baixo, porque queriam crucificar ele como... né? E aí aconteceu que... E Pedro, naquele momento, teve o seu destino traçado. Ouça bem, irmãos, Jesus manda eles irem para Jerusalém, eles ficam lá em Jerusalém orando, até a descida de Atos capítulo 2, e veja, é aquele Pedro desanimado, aquele Pedro desgastado, esgotado espiritualmente. Olha só o que acontece com ele, vem aqui comigo em Atos capítulo 2, ele está lá agora, debaixo da ordem de Jesus, né? Ali, junto com os irmãos, humildemente, orando, não querendo sobressair nada, estava lá o grupo orando, eu vou orar com esse pessoal. Olha, sempre é bom se juntar a quem ora. Escutou o que eu falei? Se você, em vez de juntar aos faladores, aos críticos, se junte a quem ora, que é melhor. Vai por mim, porque quem ora tem resposta. Quem ora tem resposta. Aleluia. Olha só. Pedro estava lá junto com o povo, debaixo da ordem de Jesus: olha, vão para Jerusalém e aguardai lá, para que sejais revestidos de poder. Antes de mandar ele pregar o evangelho, disse para ele: ó, você precisa ser revestido, você precisa de óleo novo, diga glória a Deus. Você precisa que a tua unção esteja viva. Não adianta você sair pregando o evangelho sem unção, que a tua palavra não terá poder nenhum. O poder da palavra, irmãos, está na unção. Isso aqui sem o Espírito Santo é letra morta, não produz vida. Então a unção se adquire buscando a presença de Deus, o Espírito Santo. Então estavam eles lá, Atos 2, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, cerca de 120 pessoas lá. De repente veio do céu um som, de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram o quê? E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Todas as vezes que uma pessoa na Bíblia era cheia do Espírito Santo, falava em línguas. Porque eu já vi gente pregar aí, que uma pessoa pode ser batizada do Espírito Santo e não falar em línguas. Irmãos, a línguas é um dos sinais da manifestação do Espírito Santo. Não, pastor, eu sou batizado do Espírito Santo, mas nunca falei em língua. Irmão, tem alguma coisa errada, porque a Bíblia diz que todas as vezes, não só aqui nesse texto, nos outros textos aonde as pessoas são batizadas do Espírito Santo, falavam em línguas. Amém? Então vamos lá, continua. Parei aonde? Versículo 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar o quê? Então as línguas foram distribuídas. Eram línguas estranhas, porque aquele pessoal não fez o curso. Qual é o curso de inglês que tem aí? Yazig, Wizard, Yes, né? Cultura. Ninguém fez curso. Estava falando na língua dos judeus daqueles outros países que foram adorar, sem nunca ter estado lá, sem nunca ter entrado no curso. Estavam falando movidos pelo Espírito Santo. Diga glória a Deus. Então, dom de línguas não é só a língua dos anjos, não, que é outro exagero pentecostal. Falou em língua dos anjos. Não, aqui está falando em línguas, está falando em línguas humanas de outro país, sem fazer curso, mas por uma ação sobrenatural. Não vou falar aqui não, mas eu já vivi uma experiência assim. Muito bem, então, versículo: estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Porque eles não eram de outros países,
Estavam falando no país de origem. Versículo 8. E como ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna. Somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus. Porque quem fala em línguas fala a Deus e não a homem. Então está falando louvores a Deus, diga glória a Deus. Versículo 12. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer isto dizer? Isso eram as pessoas mais sérias. Agora aqueles brincalhões, gozadores, diziam assim. Outros, porém, zombando, diziam: tomaram pinga, tomaram a cachaça, tomaram muito vinho. Tá dizendo. Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Dizendo que eles tinham bebido alguma coisa, por causa dessa ação sobrenatural. Veja só. Aí, lembra do Pedro caidinho? Vou pescar, igual criança. Acabou, vou pescar. Lembra do vou pescar? Olha cá, ele vai entrar em cena agora. Versículo 14. Então, se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz, advertiu-os neste termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vinde pensando, sendo esta a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, que diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais na terra, sangue, vapor e de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Diga: Deus está sempre no controle. Vós o mataste, crucificando por mãos de iníquo, o qual, porém, Deus ressuscitou. Ó, Pedro reconhecendo agora, aquela vibração que ele não tinha na ressurreição de Jesus, agora ele está tendo, porque se o qual Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi, e ele vem e vem. Vamos pular para o versículo 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiram-lhes os corações. Todo mundo no 37 comigo? E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o quê? A unção que você recebe, a unção quando crê em Jesus. Diga glória a Deus. Oh meu Deus, que maravilha. Que versículo que eu estou perdidão aqui? 39. Pois para vós outros é a promessa para os vossos filhos e para todos quantos ainda estão longe. Era para nós, e isto é para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Deus te chamou. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então que eles aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. O que houve com Pedro? O que aconteceu com Pedro? Ele confessou o seu pecado, pediu perdão a Deus,
tomou para si a profecia que Jesus disse que ele iria pregar tanto o evangelho que morreria como morreu. E ele foi buscar, irmãos, a unção do Espírito Santo. Ouça o que eu vou falar para você. Muito do desgaste espiritual na nossa vida está diretamente ligado a uma vida de ativismo e pouca separação para Deus. Pouca separação, é aqui esse retorno que está. Pouca separação para Deus. Não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ver as reuniões de oração, não tenho tempo para fazer minha leitura devocional, não tenho tempo para me aquietar na presença de Deus. E eles ficaram aqueles dias todos lá em Jerusalém, quietos, buscando a Deus. Quando você busca a Deus, você buscar-me-eis e achareis, quando buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor. Então esse é o caminho. Mas alguma coisa que eu queria acrescentar nesta noite, está ligado, que a Bíblia diz que nós teríamos sonhos e visões, que Deus nos daria sonhos e visões. E por que Deus dá sonhos e visões? Porque Ele quer que você estabeleça uma linha para o futuro. Ele quer que a sua vida tenha um destino. Ele quer que a sua vida tenha um alvo. Ele quer que a sua vida tenha um propósito. Você não pode viver ao sabor das ondas. A situação te empurra para cá, aí você vai. A situação te empurra para lá, aí você vai. Não é isso que Deus planejou para você. Deus planejou para você um propósito, um alvo a ser atingido, uma carreira que está proposta, conforme o apóstolo Paulo diz. E esses sonhos e visões nada mais são do que o seu ponto de chegada no futuro. Quem não tem sonho, quem não tem visão, não chega a lugar nenhum. Não pode medir se está avançando ou se está regredindo. Porque são os sonhos e visões que mostram que você vai mudando de estação, que você vai progredindo na vida. Seja na vida profissional, seja na vida espiritual, seja o que for, você tem que ter sonhos e visões, porque é isso que vai destinar a sua vida. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo traria sonhos e visões sobre as nossas vidas. E se você não os tem, você tem que pedir a Deus: Senhor, me dá sonho, me dá visão. Quer para a minha vida profissional, quer para a minha vida espiritual, você tem que ter isto, porque isso vai manter você firme. Não, eu não vou me desviar nem para a direita, nem para a esquerda, eu não vou ficar rodando igual peru por aí, sem saber qual é o destino. Eu tenho um destino, eu creio que Deus tem preparado para mim isso, e firmar. Esta manhã eu estava conversando com um jovem aqui da igreja, chamado Álvaro. Ele é engenheiro, e o Álvaro está conosco já há alguns anos. Ele vem de uma família muito pobre, e eu me lembro quando ele estava fazendo ainda o 2º grau, e que ele pediu oração e disse: pastor, eu quero ser engenheiro, mas eu não tenho dinheiro, minha família é muito pobre. Eu disse: esse não é o problema para Deus. Para Deus nunca é problema dinheiro. Dinheiro para Deus não é problema. O problema para Deus é a falta de fé. Porque com fé você agrada a Deus, e com fé você vence o mundo. A Bíblia diz que é a nossa fé que vence o mundo. E eu disse: vamos orar. E Deus vai. Tudo começa com oração. Tudo começa com oração. Quer mudança? Começa a orar. Quer sonho? Começa a orar. Não fica parado, olhando, cantando aquela música: a mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores, o mesmo jardim. Você lembra? Quem lembra dessa música? Como é que chamava o nome dessa música? A Banda. A Praça? Vocês são mais antigos do que eu. Porque a praça vem antes da banda. Porque a banda só passa na praça. Se não tiver praça, não passa a banda. Eu só alcancei a banda, vocês já foram na praça. Ouça o que eu vou falar para você. Tem gente que fica na praça, vendo a banda passar. E dizendo: um dia,
Quem sabe é assim, isso os conformados. Os revoltados, não, porque Deus não liga para mim, porque na minha vida está tudo errado. Para com isso, muda, começa a orar, meu irmão. Dizer, Deus, eu tenho uma aliança de sangue contigo, sangue derramado na cruz, e a tua palavra diz que este sangue foi derramado para eu ser mais que vencedor. Então, ouça agora, que eu quero colocar para você. Você tem que perseverar. Deus não trabalha com quem desiste, Deus trabalha com quem insiste. Perseverar. E para essa perseverança não perder a sua força, eu quero ensinar uma coisa, tudo isso para falar essa noite, isso para você. Quero ensinar uma coisa para você. Uma das coisas que fortalece a nossa perseverança, a gente não ser arrastado pelas circunstâncias, pelos problemas e desanimar e prostrar, é quando eu consigo olhar pela janela da fé. O que é olhar pela janela da fé, pastor? Olhar pela janela da fé é o seguinte, é a capacidade que nós temos de crer naquilo que você tem orado, você crê naquilo que você tem orado, de forma que você consegue enxergar o futuro. E eu vou dar esse exemplo aqui para você não ficar tão filosófico. É mais ou menos o seguinte, você está navegando numa nave espacial aí da vida, e você diz assim, meu Deus, eu olho, só vejo problemas, só vejo trevas, porque a Bíblia diz que o mundo inteiro jaz, este mundo jaz nas trevas, é verdade isso? Diga amém. E às vezes a gente só olha, só vê trevas, meu pai, como é que vai ser? Você tem que meter a mão assim, os olhos assim na escotilha da sua nave, da vida, e começar a enxergar que há um lugar no espaço, na história da humanidade, para esse tempo que Deus reservou para você. E isso está dentro do seu coração. A Bíblia diz que aquilo que nós começamos a profetizar e a orar, a declarar para crer e declarar também porque creio, porque são duas coisas. Eu declaro para crer, eu começo a criar, a falar, e depois eu começo a declarar porque creio de verdade. Eu começo a olhar por uma janela de possibilidades. Eu antes de ser pastor, alguns anos antes de eu ser pastor, eu me vi pregando a palavra de Deus. Eu tinha uma visão, eu estou num púlpito pregando, eu estou vendo. A Bíblia diz que Deus, este é um sonho de Deus. Este é um sonho de Deus. Ah, pastor, o senhor é pastor. Irmãos, eu também me vi advogando, e depois vim ser advogado. E você não vai acreditar, eu ainda tenho sonhos no meu coração. Eu tenho alguns sonhos no meu coração. Como Moisés começou o ministério dele com 80 anos, eu ainda estou no lucro. Tem muita coisa para fazer. Ouça o que eu vou dizer para você. Meta a cara na janela, enxergue o seu futuro, porque o futuro, ouça bem, o futuro é visto pela fé. É a fé que dá a você a condição de enxergar o futuro. Por isso que a Bíblia diz que aquilo que eu temo me acontece. Se você estiver olhando para o futuro, vendo um futuro negro, é isso que vai acontecer. Eu quero mostrar para você que você pode enxergar o futuro abençoado por Deus. Que se você diz, não, eu fui criado para estar neste mundo, não para ser um fracasso. Eu fui criado neste mundo para ser mais que vencedor. Nós estamos cantando aqui, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu não sou o que o diabo diz que eu sou, eu não sou o que o mundo diz que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, e a Bíblia diz que eu sou mais que vencedor através de Cristo. E eu não vou cair nessa armadilha do diabo,
de dizer, olha, sua oração está demorando, acho que Deus não vai ouvir. Ele começa a fomentar. Não caia nessa. Não caia nessa. Eu fico pensando, irmãos, olha só. José do Egito é um exemplo bíblico que eu posso dar. O camarada tinha promessa sobre a vida dele, mas até que a promessa se cumprisse, o camarada foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, pois acusado de estupro que não fez, foi parar na cadeia ficou esquecido, e um belo dia, porque ele era sempre servo, e usou aquele dom que Deus tinha dado a ele para revelar uma situação de um copeiro e de um padeiro dentro da prisão que estava preso junto com ele, e aconteceu aquilo que realmente ele falou que iria acontecer. Quando o rei do Egito, Faraó, estava lá com um sonho que ninguém sabia o que era, e não sabia decifrar, e ele disse, olha, eu me lembrei, eu estive na prisão, conheci um camarada lá, que o camarada chama ele, e Deus tira ele do cárcere, para ser, depois de Faraó, uma autoridade. Eu quero dizer para você o seguinte, Deus traçou um destino para você, que você tem que olhar pela janela e enxergar aquilo que você é em Cristo Jesus. Não se deixe levar pelas circunstâncias. O que você enxerga na sua mente quando você olha para o futuro? Eu queria te perguntar isso. Quando você olha para o futuro, como é que você se enxerga? Ah, pastor, me enxergo careca, barrigudo. Só isso? O que você olha para o futuro, o que você enxerga? É isso que vai manter a tua perseverança. Quando a coisa ficar preta, vai dizer assim, eu estou passando por isso agora, mas o meu destino não é morrer aqui não, atolado aqui, ficar parado aqui, destruído aqui. Eu tenho um destino que está lá me esperando, e eu sei que no tempo certo vai acontecer. Se você não tiver, eu queria que você hoje, se essa noite, você saísse daqui pensando a respeito disso. O que você enxerga quando você olha para o seu futuro? Muitas coisas que eu enxerguei no meu futuro já se tornaram realidade. Outro dia eu estava compartilhando com alguém, dizendo assim, olha, depois que eu passar uma fase aí, mais talvez uns 20 anos de ministério, aí vocês vão ter que me aturar. Pensou, eu com essa idade já estou esquecendo, imagina daqui a 20 anos. Quem sou eu? Nada disso, irmão, vou estar espertão. Eu consigo me ver. Aquele pastor é velhinho, mas ele é meio invocado. Deixa comigo. E vou estar magrinho, com saúde. Estou tentando dizer para você que eu consigo enxergar daqui a 20 anos os filhos dos meus netos. Minha filha Isabela está esperando agora. Nós não sabemos se é Laura, se é Pedro, sei lá como é que vai ser. Por isso o nome é Feijão até agora. Feijão. A gente tem umas esquisitices na nossa família, né? Não vou falar não, fica tranquilo. Mas o Feijãozinho está lá. Aí eu fico pensando, daqui a 20 anos, esse rapaz ou essa moça, chegando na minha casa, vem ver meu avô, não sei o quê. Eu e minha esposa já planejamos, a gente vai se esforçar para ter uma casinha num sítio ou de praia, que os netos vão lá, né? Eu vou estar saindo só para dar palestra, os demais pastores pagando as contas e eu só pregando. Oh, coisa boa. Estou falando sério, irmão. Eu tenho um projeto para escrever livros. Tenho um projeto de voltar a Portugal, onde fui missionário 2 anos. Rever lá os irmãos que lá deixamos. A igreja que lá ficou. Eu não sei como é que você projeta o seu futuro,
Mas eu digo uma coisa para você. Uma das coisas que vai fazer você não desanimar, não ficar caído, é você ter sonhos e visões. Por isso que quando na descida do Pentecoste, Deus deu sonhos e visões, porque Ele sabia que quem tem sonho, quem tem visão do futuro e crê naquilo que vê e sonha, vai chegar, porque tudo é possível ao que crer. E isso cria uma dinâmica na vida, que quando vem esse esgotamento, esse momento difícil, desses momentos você começa a dizer, não, Deus tem um plano na minha vida. E aí começa a crer, a orar, olha na janela lá do futuro e diz assim, estou vendo aqui, não aconteceu isso, então meu tempo ainda não terminou, minha missão ainda não terminou, há muito o que fazer. Lembre-se, a fé começa com uma possibilidade admitida na sua mente, o que a palavra me autoriza a crer que acontecerá, acontecerá. A palavra te autoriza a crer que você deva ter esperança, que você ter sucesso. A palavra te dá crédito para você crer nessas coisas. Não duvide. O céu e a terra passarão, mas a minha não passará. Se o seu sonho está de acordo com o plano de Deus, saiba que você vai chegar lá. Fortaleça a sua perseverança, começando a sonhar o sonho que o Espírito Santo tem para você. Por isso que eu digo, a unção, você sabe que eu escolhi um texto aqui, só para terminar, 2 Coríntios 2, 6, 12, 5 minutinhos, estou terminando. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 6, a pergunta é, você olha para o futuro e enxerga o quê? Eu consigo enxergar até alguns de vocês no futuro. Sei que Deus tem coisas maravilhosas. 2 Coríntios, capítulo 2, é isso? Versículo 6. Diz assim. É isso mesmo? Não é isso não, irmãos. Olha, o capítulo está certo, o versículo está certo, só o livro aqui é 1 Coríntios, tá? 1 Coríntios, eu sabia que não era isso. Pastor, o senhor gosta de ficar lendo a Bíblia? Eu gosto. Porque só essa leitura aqui, Deus fala contigo coisa que não falou comigo. Você vê como é que essa unção de Deus é tão maravilhosa, que às vezes eu estou lendo aqui com sentido e Deus está te revelando outra coisa aí. Tremendo isso. Esse livro é poderoso, irmãos, lido no Espírito. 1 Coríntios 2, 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria, o quê? Deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem, o quê? A nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Quer dizer, estava oculta, mas Deus agora resolveu revelar isso para a igreja. Diga glória a Deus. Versículo 8, sabedoria é essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que... Então o mundo não sabe disso. Mas ele vem aqui, versículo 10. Mas Deus, o que ele faz?
O mundo não conhece essa sabedoria, o mundo não conhece essa revelação, mas ele diz assim: mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Só você que se conhece, você que sabe lá dentro o que vai na tua cabeça, no seu interior. Muito bem, versículo. Assim também eu me perdi. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o quê? O Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, nós temos que receber que Espírito? E sim o Espírito que vem de Deus. Para quê? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então Deus quer revelar para você o que Ele tem preparado para você. Versículo 13: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém o homem espiritual, quem é homem espiritual, tem este homem espiritual, diga glória a Deus, julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, quem o possa instruir? Nós, porém, temos o quê? Diga: eu tenho a mente de Cristo, porque o Espírito Santo habita em mim. Ouça bem o que eu vou falar para você. Deus tem tanta coisa que Ele quer te revelar, e às vezes o Espírito Santo está gemendo, porque você não para ouvi-lo. Eu quero dizer para você, o que está faltando na sua vida? Meu irmão, sonha com Deus. A Bíblia diz: esquecendo as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para a soberana vocação. Você foi traído, você foi decepcionado, alguma coisa trouxe esgotamento à sua vida espiritual. Perdoa, libera perdão, pede perdão e marca um novo tempo na sua vida. Diga: eu não vou ficar atolado aqui, eu vou olhar para frente, para o alto e saber que Deus tem algo preparado para mim, que vai se cumprir, porque aquele que fez a promessa é fiel. Vamos ficar de pé, vamos orar ao nosso Deus. Pode levantar suas mãos comigo? Aleluia. Diga assim: Senhor Jesus, obrigado. Pai, traz sobre mim, Senhor, revelação, a unção do Teu Espírito esteja sobre a minha mente, porque eu sei, Senhor, se a unção do Espírito Santo estiver sobre a minha mente, eu tenho a mente de Cristo, e na mente de Cristo não há derrota, não há fracasso. Na mente de Cristo, a vitória, sucesso, aquilo que Ele promete, Ele cumpre, porque Ele é fiel à sua palavra. Senhor, me ensina a perseverar, a não olhar para trás, a não olhar para o lado, não dar ouvido às críticas, nenhuma acusação do diabo me paralise. Se alguma coisa eu tenho pecado, Senhor, me ajuda a entender, a pedir perdão e marcar um novo tempo. Não deixe, Senhor, o desejo de voltar à velha vida vir sobre mim. Senhor, me restaura, me renova, traz um novo tempo de alegria, de ânimo, de prazer, Senhor, na Tua casa e na Tua presença, em nome de Jesus. E que o povo de Deus diga amém, amém. Deus abençoe, vamos em paz, que Deus acompanhe a todos, irmãos.